Frente a frente, Francisco Assis e José Pedro Aguiar Branco, boa noite aos dois, muito bem-vindos. Vamos começar dois temas nacionais, presidenciais, claro, e o outro é obviamente a colocação de dívida de Portugal. Pedidos de empréstimo bem-sucedidos segundo umas teorias, um prémio Nobel a dizer que os juros são demasiado elevados e que se isto é sucesso, isto significa a desagregação da Europa meridional. O que é que o senhor acha? Boa noite. É evidente que os valores ainda são altos, agora têm que ser vistos no contexto em que estamos neste momento a viver. E esta semana há alguns dados positivos que certamente também contribuíram fortemente para que fosse possível superar este primeiro momento crítico do ano em matéria de colocação de dívidas nos mercados internacionais. E esses dados positivos são fundamentalmente dois e são resultados, não são previsões. Depois há um dado mais negativo ao nível de uma previsão do Banco de Portugal. Mas os dados positivos são os seguintes. Em primeiro lugar, o crescimento económico em 2010 terá sido de 1,3%, superando assim muito a expectativa constante do próprio Orçamento de Estado e a expectativa inicial do Banco de Portugal, que era respectivamente de 0,7% e 0,3%. Isto significa que a nossa economia, em grande parte, em virtude do bom comportamento das exportações, foi capaz de resistir e até de crescer num contexto muito difícil. E, em segundo lugar, há os dados que são muito importantes da execução orçamental do ano anterior. Há já alguns dados preliminares que o Governo, que o Primeiro-Ministro apresentou na terça-feira e que apontam para que o déficit, o valor que nós nos tínhamos proposto a alcançar, que era da ordem dos 7,3%, terá sido cumprido, e para isso contribuiu o facto da despesa ter crescido menos do que aquilo que se previa, as receitas fiscais aumentaram mais do que se previa e há um saldo mais favorável também da Segurança Social do que aquele que era inicialmente previsto. Este conjunto de dados contribuiu fortemente para que houvesse uma boa reação dos mercados internacionais no dia seguinte. É evidente que ainda estamos a falar de valores da ordem dos 6,7%, são ainda valores elevados, todos temos consciência disso. Agora, isso também não devemos por aí desvalorizar a importância do que sucedeu, porque todos nos recordamos que o que se dizia na semana passada, há 15 dias, era inevitavelmente, nos próximos dias, vamos ter que recorrer à ajuda externa. O FMI vai entrar inevitavelmente em Portugal. Não entrou, houve de facto uma boa reação, há um sucesso neste primeiro momento. É importante que prossigamos com toda a serenidade e com toda a determinação este esforço para evitar que tal venha a suceder. Olha, primeiro, eu, nesta matéria, acho que deve-se ficar muito claro que todos desejamos que Portugal consiga colocar em boas condições a sua dívida e que possa, com isso, ajudar a minimizar tudo aquilo que estamos a sofrer no que diz respeito ao montante dos juros que temos que pagar. E, portanto, eu faço esta chamada de atenção porque não gosto de ver um Ministro de Estado e das Finanças dizer que todos que não o Governo estão profundamente desiludidos por a operação ter corrido da forma que correu, e outro Ministro vir dizer que todos, menos o Governo, nomeadamente o partido maior da oposição, está a salivar para que o FMI entre por aí. Não é com isso que se cria o tal clima de estabilidade que não haverá seguramente nenhum português responsável que não deseje que estas operações corram da melhor maneira possível. E isto é um ponto, digamos, de ordem de entrada. A segunda é que, embora a operação tenha corrido da forma que correu, não se podem bandeirar em arco, e este é um problema que este Governo tem sempre. Quando surge uma situação que vai contra a própria expectativa, porque do outro lado tínhamos o risco da falência, se não tivesse sido colocada a operação como foi colocada, do outro lado da balança tínhamos a falência de Portugal. E, portanto, perante isso é evidente que a coisa corre bem, mas não se devem bandeirar em arco. E esta chamada de atenção, que o tal Prémio Nobel, que era muito citado, Paul Krugman, que é sempre muito citado, e agora não tanto pelo Sr. Primeiro-Ministro, porque quando havia o crescimento do déficit e quando havia esse aumento do déficit, vinha sempre o Paul Krugman em socorro do Primeiro-Ministro para dizer que isso era bom para a economia. Agora, com a mesma autoridade que se lhe reconhecia quando fazia esse tipo de observação, devemos ter em atenção que esta indicação de que a operação tem ruinosa, não é? Segundo as suas palavras, deve merecer alguma cautela e caldo de galinha na euforia do Primeiro-Ministro ao falar sobre esta matéria. E esse banho de realismo é que é sempre reclamado ao Governo e ao Primeiro-Ministro. É preciso que estes desafios sejam feitos com os pés assentes na terra, para não se andar sempre em eletrocardiograma, numa situação que hoje
parece que já estamos a sair da crise e amanhã levamos com a frustração dos mercados a responderem de forma diferente. Eles só vão responder de forma diferente quando houver a confiança suficiente na economia portuguesa, quando se conseguir, pelo crescimento, diminuir a nossa dimensão de risco, e isso, há mais um momento, a Fitch hoje considera também que vai haver uma recessão em Portugal, brevemente. É o que eu estou a dizer, por isso. Até mais otimista na sua avaliação do que o Banco de Portugal. A verdade é que são previsões e eu respeito as previsões. Embora tenha lido uma coisa interessante de um grande economista americano que teria dito, o Galbraith, que teria dito a dado passo, que as previsões dos economistas têm como efeito tornar a astrologia numa ciência respeitável e digna. São previsões e certamente que são previsões feitas com rigor e na base em estudos. A verdade é que essas previsões sistematicamente têm vindo a ser postas em causa e eu reconheço que a realidade económica e financeira é hoje muito volátil e por isso é o desacerto dessas previsões. E não as desvalorizo. Agora, o que não posso deixar de referir é o seguinte: quando uma coisa corre bem, também não temos necessariamente que dizer que ela corre mal. E ao contrário é a mesma coisa. Portanto, as coisas correram bem. Não podemos as coisas correram bem. Eu estou de acordo com a ideia de que, evidentemente, não podemos entrar em euforias e não estamos a entrar em euforias. O Primeiro-Ministro apenas chamou a atenção para a circunstância de termos superado este obstáculo. E também não o superamos por acaso. Superamos porque preparamos bem a situação sob todos os pontos de vista, nomeadamente... colocar a operação. Exatamente, qual é o outro lado da balança. Mas essa era a questão que se colocava. Qual era o outro lado da balança? Está bem, mas essa primeira questão resolvemos. É evidente que a prazo o problema mantém-se, e o problema mantém-se não apenas interpelando diretamente o governo português e o Estado português, e nós todos que temos responsabilidades na vida pública em Portugal, muito particularmente, e que temos que prosseguir com o trabalho que estamos a levar a cabo, mas interpelando também a própria Europa. E grande parte das críticas do Krugman, aliás, da totalidade, são dirigidas à Europa e à incapacidade da Europa se conseguir encontrar uma resposta que justamente permita a resolução mais profunda deste problema com que estamos confrontados. Não é mas uma coisa é a Europa. Falou até, inclusive, da nossa operação. Da nossa realidade. Não falou da nossa realidade. Da nossa. Justamente. Mas o que o Krugman contesta é esta realidade. É esta realidade, e em grande parte esta realidade, que nos afeta a nós e está a afetar outros países. Então, ele acha que há aqui e eu nem estou aqui a advogar a solução que o Krugman defendeu em vários momentos, que era de facto uma solução de aumentar brutalmente o déficit orçamental. Defendeu-a nos Estados Unidos, defendeu-a aplicada a países europeus. Agora, a questão do secretário-geral justificou o aumento do déficit. Mas é verdade ou não? É importante. O Primeiro-Ministro não justificou. Eu não estou aqui em nenhum jogo floral consigo. Estou aqui para discutir. É um bocadinho. É para discutirmos com rigor os conceitos e a realidade. E a verdade é que temos um problema. O problema não está longe de estar resolvido. Nós temos que responder a uma parte do problema. Provavelmente há uma outra parte que não depende só de nós, depende da capacidade da própria União Europeia, daí que eu falo de risco de desagregação da União Europeia. Mas a verdade é que o que depende de nós é isto. Nós temos que cumprir aquilo que estabelecemos em matéria orçamental. E esse é um dado muito positivo que é um resultado desta semana, que foi apresentado relativamente ao ano anterior. E é neste esforço que temos que nos manter no ano de 2011. É evidente que um sucesso que tivemos esta semana não nos pode nem levar em bandeirar em arco, para usar essa expressão, nem nos pode conduzir a uma situação também depressiva, dizer, não, as coisas continuam. Não, temos que prosseguir este caminho. Este é o caminho que o Governo está a fazer. É um caminho, já o referi várias vezes, que em momentos essenciais, a aprovação dos PECs, a aprovação de 2 orçamentos do Estado, particularmente do último, foi um caminho que também contou com a compreensão do próprio Partido Social Democrata. Eu já aqui várias vezes até nestes debates o salientei. E do meu ponto de vista, é isso que se continua a colocar e é esse o desafio mais imediato que se coloca ao país. E, no entanto, com ou sem medidas, para saltar para outro ponto da agenda que se prende com este, necessariamente nós teremos uma crise económica, provavelmente uma crise social de gravidade e uma crise política. Quem o diz? É o candidato à presidência da República. Que eu disse várias vezes já, em várias intervenções, e muitas vezes fez essa referência à crise política que pode nascer em Portugal de uma situação que, inclusivamente, tem epicentro no Governo. Quantas vezes o Governo faz ameaça de criar crise institucional se não vir as suas medidas aprovadas na Assembleia da República, não obstante não ter a sua maioria absoluta. Eu acho que o professor Cavaco Silva tem, no seu passado e no último mandato, se alguma vez até ele é criticado por setores que o apoiam, é de ter sido sempre um referencial de estabilidade. Ele tem
património já histórico nessa medida e, portanto, por comparação com o Manuel Alegre, digamos, já teria ganho as eleições, porque quem é fator de instabilidade, quem já demonstrou que normalmente prossegue agendas partidárias do Bloco de Esquerda ou do Partido Socialista e que é, digamos assim, um candidato fraturante, é o Manuel Alegre, que é, digamos, o principal opositor ao professor Cavaco Silva. O professor Cavaco Silva já demonstrou no seu mandato anterior que sabe ser um referencial de estabilidade, sabe ter cooperação institucional, por isso não será seguramente a partir dele que nascem as crises políticas. Mas quem fez a linguagem de campanha tornou-se muito mais crispada nos últimos tempos, não há dúvida nenhuma. Não, mas a linguagem de campanha, devo dizer que lamento é que tenha descido a níveis que deviam de ser completamente arredados numa candidatura presidencial. Quando se vem fazer campanha com coisas colaterais, com os BPNs, com os BPPs, quer dizer, quando a honestidade, eu julgo que de ambos os candidatos que estão, digamos, mais visados, quer Manuel Alegre, quer Cavaco Silva, para mim, está acima de qualquer suspeita. Vir tratar do assunto um cheque de 1.500 euros do BPP, se isso foi declarado ou não nas finanças, ou o vizinho da casa que diz não sei o quê, é, a meu ver, descer a um patamar que os próprios candidatos não mereciam. E, portanto, há um candidato que se tem esforçado para sair desse tipo de linguagem, que é o professor Cavaco Silva, colocando os problemas dos portugueses, aquilo com que Portugal tem de se confrontar, e há depois 4 anticandidatos que estão sistematicamente a tentar colocar esse tipo de problemas. E, portanto, 4 anticandidatos, dois são de sua área ideológica ou política. Sim, meus amigos. Mas não acha isso? Vamos lá ver. Não acha que ambos são de honestidade acima de qualquer suspeita? Eu acho e quero começar por dizê-lo. Acho isso como achava isso nas últimas eleições legislativas em relação aos vários candidatos a primeiro-ministro. E nem assim o comportamento de alguns partidos foi tão exigente como agora querem projetar na questão presidencial. Mas acho isso, e quero dizer-lo claramente, acho evidentemente que o professor Cavaco Silva é um homem sério e é um homem íntegro e que isso não pode ser posto em causa nesta campanha eleitoral e que nós não nos devemos meter todos num atoleiro político em que estamos permanentemente à procura de encontrar um escândalo para destruir uma qualquer personalidade. Coisas ridículas. Tudo que seja nesse sentido, ou há de facto qualquer coisa de muito grave, ou tudo que seja nesse sentido, eu não alimento e condeno, porque acho que isso prejudica, para além das pessoas em causa, que são pessoas em concreto, que têm direito ao seu bom nome, para além das pessoas em causa, prejudica claramente a imagem institucional e, no limite, prejudica a nossa democracia. Nós vivemos num tempo, e vamos viver cada vez mais nos próximos tempos, um período histórico muito marcado pela possibilidade desses discursos populistas emergirem com alguma força. Eles alimentam-se dessas coisas. Se nós todos contribuímos para isso, então realmente as coisas vamos passar por um mau bocado. Portanto, não é isso que está aqui em causa. Crise política. Agora, em relação ao professor Cavaco Silva, eu próprio ontem tive a oportunidade de o criticar, porque me pareceu, na verdade, que nesta fase da campanha eleitoral, ele entrou num discurso muito crítico em relação à ação do governo. Isso prejudica a estabilidade institucional do país. Usei até a expressão, uma certa provedoria de todos os descontentamentos, ele depois respondeu, dizendo, bom, sou o provedor de todos os portugueses, que não tem voz. Compreendo que ele liga num período de campanha eleitoral, mas a verdade é que me pareceu que uma certa provedoria de todos os descontentamentos está-se contra o governo, é-se recebido e aparentemente há logo ali uma adesão às críticas, tenham elas a fundamentação que tiverem, a razão de ser as mais diversas e contraditórias. E pareceu-me, na verdade, que esta semana fez considerações que, objetivamente, prejudicam esse clima de estabilidade institucional, que é sempre necessário e é imprescindível em momentos de crise como aquele que nós estamos a viver e numa altura em que o país está a enfrentar as dificuldades que ainda há pouco acabamos de referir. Mas, enfim, esperemos que isto tenha marcado apenas a primeira semana da campanha eleitoral. De resto, há vários candidatos. Mas parece que a origem está no professor Cavaco Silva. Ora, ele é que tem sido objeto de campanha que faz com que toda essa reação seja uma reação natural. Parece que de um lado temos agentes... Eu nunca vejo o mundo a preto e branco. Eu nunca vejo o mundo a preto e branco e por isso... Ainda não vi nenhum dirigente, por exemplo, partidário, que apoia o professor Cavaco Silva fazer qualquer tipo de intervenção menos própria em relação a Manuel Alegre. E o contrário, já tem visto, aliás, o seu camarada Santos Silva, que é... Não ouvia fazer isso, desculpe, não ouvia fazer isso. Sistematicamente fazem um tipo de intervenção. Eu nunca vi isso. O Dr. Augusto Santos Silva fez uma intervenção num comício
Aliás, o mesmo dia que eu próprio também participei num comício em que atacou até menos o professor Cavaco Silva e mais o espaço partidário da direita portuguesa, e em particular o PSD. Agora, a questão, e isso é próprio de uma disputa eleitoral. Agora, nessa disputa eleitoral, eu não estou aqui também com a perspectiva de que não haja resposta desse lado, como é evidente, do nosso ponto de vista, e do nosso ponto de vista muito claramente, aliás, as minhas declarações. A minha declaração ontem teve até o cuidado de salientar que este comportamento do professor Cavaco Silva nesta primeira semana contraria não apenas propósitos explicitamente afirmados por ele em momentos essenciais da apresentação da sua candidatura, como até um património de comportamento anterior. Porque também já várias vezes o disse, que evidentemente apoio o Manuel Alegre, porque ele é um homem que doutrinariamente estou mais próximo dele, do ponto de vista das suas preocupações, da sua visão, da sua representação do mundo, e portanto estou com o candidato que representa o meu espaço doutrinário e político. Mas traduz essa sua preocupação, que eu não percebo, mas traduz a preocupação de quê? Relativamente ao que o professor Cavaco Silva disse, o que é que ele disse que o preocupa? As várias considerações que fez em relação ao Governo, nomeadamente esta questão da crise política. Mas se não acha que há um potencial de haver crise política, que me pareceram, que até contrariam, mas que contrariam até aquilo que foi o seu comportamento passado. E deixa-me então concluir, porque gostava a dizer era isto, enquanto Presidente da República, a minha divergência em relação a ele não foi em relação à forma como ele se comportou. Enquanto Presidente da República, na interpretação dos poderes que constitucionalmente estão consagrados e até na relação com os demais órgãos da soberania. Mas tem dúvidas que o professor Cavaco Silva, uma vez Presidente da República, será absolutamente isento e imparcial na avaliação da situação política e havendo uma crise que atua de uma forma suprapartidária? Tem dúvidas sobre isso? Responder. Espero que, sendo ele eleito ou Manuel Alegre eleito Presidente da República, ambos possam agir nesses termos. O comportamento esta semana do professor Cavaco Silva, qual é o comportamento? O seu discurso, as suas considerações, de as suas críticas ao governo, as suas insinuações, as medidas, porque é que não foram mais cedo, é preciso explicar. Pois há uma coisa que também me parece mal no professor Cavaco Silva. E isso estou certo que o Pedro Aguiar Branco concorda comigo, que é sistematicamente o dizer os políticos como se ele fizesse parte de uma entidade que estivesse acima da dimensão política, o que objetivamente desqualifica essa mesma dimensão política num país com escassa tradição democrática, onde há sempre propensão para essa desqualificação. Mas isso é negativo. Isso também já faz parte do património, já há uma interpretação. Está bem, mas é negativo. Não desvaloriza, não podemos desvalorizar. A questão é a seguinte, o professor Cavaco Silva e os últimos mandatos, o último mandato do governo do engenheiro Sócrates, passou por sucessivos precalços que punham em causa a própria capacidade do governo governar e da estabilidade do governo, e o professor Cavaco Silva... esta legislatura. Esta legislatura. E o professor Cavaco Silva mostrou que é capaz e que tem uma visão institucional da função, que é um garante acima. Portanto, é que está aqui... Acabei de dizer isso mesmo. Francisco, eu conheço o sucessivamente bem para estar a colocar a questão neste momento, que como que deixa aqui um certo anátema de que o seu comportamento para a frente vai ser diferente daquele que é para trás. Nós respondemos pelo nosso passado. Esta semana não respondemos pelo nosso passado, respondemos também pelas considerações que vamos fazer na campanha eleitoral. E a verdade é que o professor Cavaco Silva, nesta semana, a meu ver, demasiadas vezes resvalou para uma coisa que até o pode prejudicar, mas resvalou para críticas ao Governo, ora com insinuações, ora mesmo com críticas explícitas, ora aderindo a este setor que contesta desta ou daquela forma. A diferença que há entre o professor Cavaco Silva e o Governo e o engenheiro Sócrates, é que o professor Cavaco Silva atua sempre num padrão de realismo e o engenheiro Sócrates e o Governo já mostraram que atuam mais num padrão de fantasia. Isso aí é a sua propensão para ter uma visão um bocadinho sectária demais da realidade. Quando eu não concordo consigo, sou sectário e sou demagogo. Quando convives consigo, a situação já está perfeitamente politicamente correta. Nem tenho expectativa. Mas deixe-me só terminar uma coisa que é essa forma como coloca a questão, evidentemente, não elucida coisa nenhuma. Não elucida coisa nenhuma. Haverá divergências, mas nós estamos a falar também de patamares distintos e de graus de responsabilidade diferentes. E francamente parece-me, que o professor Cavaco Silva em nada lucra, sob todos os pontos de vista, nem nada lucra em estar ele próprio a contribuir para criar um ambiente de instabilidade. Francisco, isso é para terminar o debate, quando dizem que é preciso terminar assim com uma lógica qualquer de lançar... Não é uma lógica qualquer, foi a lógica condutora de todo o debate. Porque o professor Cavaco Silva é evidente que não tem qualquer
pretensão de ser fator de instabilidade. Devo dizer até o seguinte, a sua mensagem tem sido uma mensagem que tem atraído, e era essa nota final que eu queria deixar, junto da juventude, e uma capacidade de penetração muito grande, porque tem sido um êxito as redes sociais e a interação que tem havido com os jovens, e que, portanto, mostra que os jovens acreditam que também o professor Cavaco Silva é um fator de estabilidade e não um fator potenciador de crise. Todos têm muito sucesso. Eu não tenho muito, não participo muito nela. Mas a gente tem muito sucesso. Já não é jovem. Muito obrigado por terem vindo a este Jornal das 9, opiniões de Francisco Assis e de José Pedro Aguiar Branco. Assim que nos seguiu, muito obrigado, boa noite, até amanhã.